Olá, pessoal! Esta é a sexta aula do curso de Capabilidade do Processo. Neste vídeo eu vou explicar para vocês o que são os índices de desempenho do processo PP e PPK. Quando a gente faz um estudo de capabilidade do processo, e aqui eu tenho uma figura que mostra um estudo desse, essa figura eu fiz no Minitab, sempre que a gente faz esses estudos de capabilidade, a gente tem indicadores PP e PPK junto com o CP e o CPK. E a gente também tem aqui a distribuição normal plotada utilizando duas linhas, essa overall e essa within, que seria o geral e o intra. Tá? Então, o que significa isso? Esse é o tema desse vídeo. Tá? Então, para a gente conseguir entender tudo isso daqui, é muito importante que você já tenha assistido os vídeos anteriores do curso de capabilidade do processo e também tenha uma boa noção de cartas de controle. Bom, neste vídeo eu organizei da seguinte forma, então a gente vai ver como que a gente calcula o PP e o PPK, eu vou comparar o método de cálculo do PP e o PPK com o CP e o CPK, e aí depois a gente vai discutir as diferenças práticas entre os dois índices. Para isso eu preparei dois exemplos bem rápidos. E por fim, eu vou listar em que situações cada um deles deve ser utilizado. Então vamos lá. Primeiro de tudo eu coloquei aqui para vocês a fórmula do PP e PPK. Percebam que o PP ele é o limite superior da especificação menos o limite inferior da especificação dividido por 6 desvios padrão geral, que seria aquele overall da figura do slide anterior. Agora, o PPK, eu separo ele em duas partes, o PPI e o PPS, referente ao limite inferior de especificação e ao limite superior de especificação. Usando o desvio padrão geral, aí o PPK vai ser o menor dos dois. Percebam que o cálculo do PP e PPK, para quem assistiu às aulas anteriores, já percebeu que é idêntico ao cálculo do CP e CPK. Vou até mostrar aqui para vocês a fórmula do CP e CPK. Então percebam que realmente o cálculo do CP e CPK com relação ao PP e PPK só muda uma única coisa. No cálculo do CP e CPK, em vez de utilizar o desvio padrão geral, a gente está utilizando o desvio padrão intraamostral. Então isso significa que o desvio padrão geral e o intraamostral, além de serem métodos diferentes de estimar o desvio padrão do processo, eles também têm interpretações práticas diferentes. Então vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Bom, primeiro de tudo, vamos comparar a forma como a gente calcula o desvio padrão geral e o intraamostral. Então aqui a gente tem a fórmula do desvio padrão geral, que é essa fórmula aqui. Para quem lembra bem de estatística básica, vai recordar que essa fórmula é a fórmula do desvio padrão amostral. Então não fiquem preocupados porque a gente não precisa implementar essa fórmula no Excel, porque o Excel já oferece essa fórmula aqui, o desvpad.a, aí eu passo o conjunto de dados e ele já retorna o desvio padrão geral para a gente. Então isso daqui, no Excel pelo menos, a gente já tem pré-implementado. Agora o desvio padrão intraamostral, existem várias formas para a gente calcular esse desvio padrão intraamostral. Mas eu vou utilizar neste vídeo este indicador aqui, que é o R barra sobre D2, justamente porque é a técnica de estimação do desvio padrão que a gente utiliza no gráfico X barra R. Então, se a gente está utilizando o gráfico X barra R, a gente já calcula esse indicador aqui, que é o desvio padrão intraamostral, e aí a gente pode aproveitar esse resultado para já calcular o CP e o CPK. Então, o desvio padrão intraamostral, neste vídeo, eu vou utilizar o R barra sobre D2, tá? Porque já fica integrado com o nosso gráfico X barra R. Bom, agora a gente vai ver um exemplo de cálculo do desvio padrão geral. E é bem simples, tá? A gente vai utilizar como se fosse o Excel. Então imaginem que a gente tem aqui 10 amostras de tamanho 5. Como que eu calculo o desvio padrão geral? É só eu aplicar a fórmula desvpad.a em todos os dados. Então eu seleciono todos os dados e calculo o desvpad.a, que nesse exemplo daria 3,36.
Percebam uma coisa importante, qual que é uma característica prática do desvio padrão geral? O desvio padrão geral não depende da ordem em que as observações foram coletadas. Tá? Então quer dizer que se a gente alterar a ordem dos dados, ou melhor, se os dados tivessem acontecidos em uma ordem diferente no tempo, os mesmos dados, o valor aqui não se alteraria. Então imagine que esses mesmos números, sem nenhuma mudança, tivessem acontecido em uma outra ordem. Isso não teria resultado em nenhum impacto aqui no desvio padrão geral. O desvio padrão geral seria o mesmo. Então a gente conclui que o tempo, a ordem em que os dados acontecem, não impacta o desvio padrão geral. Agora, o desvio padrão intraamostral, ele depende da ordem em que as observações foram feitas. Então aqui a gente tem de novo o mesmo conjunto de dados. Se eu for calcular o desvio padrão intraamostral, eu preciso adicionar essa coluna aqui e calcular a amplitude de cada amostra. Por isso que a gente chama de intraamostral, porque o desvio padrão nessa estratégia, ele se baseia nas amplitudes de dentro de cada amostra. Então a gente tem o R1, o R2, o R3 e cada um desses R's, eles são a amplitude dentro da amostra. Tá? Então, para calcular o desvio padrão intraamostral, primeiro a gente calcularia aqui o R barra, que é 8,302, e aí a gente utilizaria aquela fórmula R barra sobre D2. Lembrando que D2 é uma constante, tá? A gente tem uma tabela que depende do tamanho da amostra. Então, o D2 para n igual a 5 é 2,326. Então, a nossa estimativa do desvio padrão é 3,57, utilizando essa técnica. Só que percebam o seguinte, se a gente tivesse coletado esses mesmos dados, porém em outra ordem, por exemplo, se esse número tivesse aparecido aqui, esse número tivesse aparecido aqui, ou seja, se esses mesmos números tivessem aparecido em outra ordem, isso certamente afetaria as amplitudes de cada amostra. E aí, afetando as amplitudes, o R barra mudaria, e aí a hora que a gente calculasse o desvio padrão intraamostral, o resultado seria outro. Então é por isso que a gente fala que o desvio padrão intraamostral, ele depende do tempo, ele depende da ordem em que as observações aconteceram. E é por isso que o desvio padrão intraamostral, o R barra sobre D2, é utilizado na carta de controle X barra R. Porque a carta de controle, para quem também já assistiu os vídeos de carta de controle, ela tem como objetivo verificar se o processo permanece estável ao longo do tempo. Então a gente também precisa de uma estimativa de desvio padrão que responda a variações ao longo do tempo. Tá? Então é por isso que a gente usa o R barra sobre D2. Agora a gente vai fazer um exemplo de cálculo do PP e PPK, um exemplo completo. Então a gente vai considerar as 30 amostras que estão aqui. Na verdade aqui não tem 30 amostras porque não cabe no slide, mas como sempre na descrição do vídeo eu coloquei um link para vocês baixarem o arquivo que tem esses dados e aí vocês podem refazer o exemplo. Tá? Então a gente vai fazer o cálculo do PP e PPK considerando estes dados e a gente vai considerar que esse processo está sob controle. Então eu já calculei os limites de controle, plotei o gráfico e eu sei que este processo aqui está sob controle. Tá? Então, tenham isso em mente. O processo aqui está sob controle. E as especificações são 200 mais e menos 10. Então, é 190 e 210. Bom, o primeiro passo aqui seria a gente estimar os parâmetros do processo. Então, a média geral é a gente calcular a média das médias. O R barra, a gente calcula aqui a média de todas as amplitudes. O D2, como é n igual a 5, é 2,326. E aí a gente vai calcular o desvio padrão intraamostral e o geral, que seriam naquela figura lá do primeiro slide do Minitab, que seria aqui o within e o overall. Então o intraamostral é só a gente dividir o R barra pelo D2. Agora o geral, a gente utiliza aquela fórmula 10VPA de A e pega todas as observações individuais. Então a gente pega aqui ó, desde essa observação até essa daqui no X5.
Cuidado, pessoal, para não pegar a coluna da média, tá? A coluna da média não faz parte do cálculo do desvio padrão geral. A gente só pega as observações individuais que a gente teve durante as amostras. Bom, aí a gente coloca aqui as especificações para podermos calcular o PP e o PPK. Então, o PP vai ser o limite superior menos o inferior da especificação sobre 6 vezes o desvio padrão geral, porque é o PP, que dá esse valor. E aí, para o PPK, a gente calcula o PPI e o PPS. O PPI é a média menos o limite inferior da especificação sobre 3 desvios padrão geral. E o PPS seria o limite superior da especificação menos a média sobre 3 desvios padrão geral. Então aqui a gente tem os dois valores e o PPK vai ser o menor desses dois. Então é 1,0775. Aqui eu queria ressaltar, pessoal, que sempre que a gente tem essa informação do tempo, tanto que a gente conseguiu calcular as amplitudes e o desvio padrão intraamostral, a gente só consegue calcular o intraamostral quando a gente sabe a ordem em que as amostras aconteceram. Então é interessante sempre a gente calcular os dois. A gente calcula tanto o PP e o PPK, como o CP e o CPK. Vamos ver qual seria o CP e o CPK deste processo. Bom, então aqui eu coloquei o cálculo do CP e do CPK. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque isso já foi tema dos vídeos anteriores. Mas na planilha que está aí na descrição do vídeo, tem todas as fórmulas implementadas caso vocês queiram conferir. Então o PP e o PPK e o CP e o CPK, percebam que eles estão muito próximos. O CPK deu 1.057 e o PPK deu 1.077. E o PP e CP também estão próximos. E isso é uma coisa muito comum. Toda vez que o processo está sob controle, a gente vai ter resultados de CP e CPK muito próximos dos resultados do PP e PPK. Eles não vão ser idênticos, mas eles sempre vão estar próximos. Então quer dizer que, se o PP e PPK estão próximos do CP e CPK, isso é um indício de que o nosso processo está sob controle. Agora a gente vai fazer um exemplo contrário. Eu peguei um processo agora fora de controle, só para a gente ver qual que é o impacto do processo fora de controle nos resultados do PP e PPK, CP e CPK. Porque é aqui que realmente está a principal utilidade do PPK. Tá? Então vamos considerar este processo aqui fora de controle. Este conjunto de dados também está nesse arquivo que está na descrição do vídeo, só que ele está no exemplo 2. Tá? Então, se a gente plotar o gráfico de controle, vocês vão ver que, ao longo das 30 amostras, tem vários pontos fora dos limites de controle. E como fui eu que gerei os dados, eu fiz exatamente isso. Eu gerei os dados utilizando diversos parâmetros ao longo do tempo. E aí, naturalmente, os pontos vão cair fora dos limites, porque quer dizer que o processo não seguiu uma única distribuição ao longo do tempo. Então vamos ver qual é o impacto disso no PP e PPK e no CP e CPK. Bom, então a hora que a gente pega o conjunto de dados e aplica todas as fórmulas, tá? Então a gente vai chegar nesses resultados aqui. Então a gente tem aqui o CP de 1.2, o CPK de 1.15, e aí a gente tem um PPK de 0.87 e um PP de 0.9. Então percebam aqui que os resultados agora estão bem mais diferentes. Por quê? Porque o processo está fora de controle. E aí aqui que a gente começa a cometer alguns erros, quando a gente não tem experiência com o uso de CPK e PPK. Se você não tivesse experiência e não tivesse assistido este vídeo, talvez você olhasse só para o CPK e pensasse assim, olha, nossa, o processo está bom, porque o CPK deu entre 1 e 1.33, então ele é razoavelmente capaz. Agora, o PPK, como a gente não entende, né, geralmente, aí a gente ignoraria e acharia que esse processo está bom. Agora, tendo assistido este vídeo, você consegue analisar o CPK e o PPK e ver que, como eles estão diferentes, isso é um indício de que o processo não está sob controle e de que, na verdade, o CPK não é confiável. Por quê? Então vamos refletir. Se a gente concluiu
que o processo está fora de controle? Então isso quer dizer que as estimativas que a gente aqui tem de média e desvio padrão não são confiáveis ao longo do tempo. Quer dizer que, ao longo do tempo, o processo não seguiu apenas essa média e esse desvio padrão. Ele seguiu outras distribuições ao longo do tempo. Então, eu não consigo dizer para o meu cliente no futuro que o processo vai continuar seguindo essa distribuição de probabilidade, que é o que o CPK faz. O CPK geralmente é uma promessa de capabilidade futura. Então a gente entrega isso para o cliente indicando que, como o meu processo está sob controle, ele provavelmente vai entregar esse nível de qualidade. Só que se o processo não está sob controle, essa promessa não é válida. Então quando a gente não consegue trabalhar com CPK, a gente trabalha com o PPK. Porque o PPK ele é um indicador baseado nos dados independente do tempo. Então, já que a gente não consegue prometer para o cliente o futuro, a gente consegue pelo menos falar como foi o passado. E aí o PPK funciona para isso. Ele está olhando para esses dados, independente do tempo, e está falando que o índice é esse. Então é como se ele falasse assim, olha, eu não consigo falar muito sobre o futuro, porém, sobre o passado, que é isso que aconteceu, o índice de desempenho é esse, 0,87. Tá? Então, essa é a principal diferença prática entre o PPK e o CPK. Então, quando a gente não consegue trabalhar com o CPK, aí a gente tem que usar o PPK para pelo menos fazer alguma inferência sobre os dados que a gente coletou e não sobre os dados futuros. Bom, então, pessoal, só para a gente finalizar o vídeo, eu coloquei aqui uma lista de pontos importantes deste vídeo. Primeiro, quando o processo está sob controle, os índices PPK e CPK serão próximos. Então, nesse caso, se a gente utilizar o CPK ou o PPK, como eles têm valores próximos, não vai fazer muita diferença. E aí, nesse caso, o que eu recomendo é que vocês se baseiem mais no CPK. Porque se o processo está sob controle e os dois valores são próximos, se você quiser entregar para o seu cliente uma promessa de capabilidade futura, entregue o CPK. Isso acontece porque o índice CPK é uma perspectiva de futuro do processo. Então imagine o seguinte, se o processo está sob controle há um longo tempo, então provavelmente no futuro próximo ele vai continuar sob controle. Então a gente consegue falar para o cliente que, olha, como o meu processo está sob controle e provavelmente vai continuar sob controle, então a qualidade dele é essa daqui, o CPK. Agora, se o processo está fora de controle, lembrem-se, o CPK não pode ser utilizado, porque os parâmetros pelos quais ele foi calculado não são confiáveis. Então a gente não pode utilizar o CPK para prever o desempenho futuro do processo. Nesses casos, a gente tem que se basear no PPK, porque o PPK ele se baseia no desempenho das amostras que aconteceram de verdade. Tanto que ele calcula o desvio padrão amostral que não considera a variação ao longo do tempo. Ele considera como se todas aquelas observações tivessem acontecido em uma única grande amostra. Bom, pessoal, esse tema de PPK e CPK, a diferença prática entre eles é bem difícil de entender, tá? Mas é chave que vocês entendam essa diferença para que vocês consigam tomar decisões adequadas quando vocês fazem estudos de capabilidade do processo. Então eu sei que é um assunto um pouco mais complicado, mas eu espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer essas dúvidas. Então, até um próximo vídeo.